Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse curso faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes. Nele nós vamos tratar brevemente sobre variáveis em Shell Script, certo? Então a ideia aqui é que a gente conheça como nós podemos manipular as variáveis, realizar atribuições e alguns usos simples para variáveis em Shell Script, né? Então a gente começa por um caso de exemplo aqui para a gente ter uma ideia, certo? Sobre atribuições de variáveis. Por exemplo, como a gente viu na aula anterior, a gente começa o script indicando com o jogo da velha exclamação /bin /bash, o shell que nós queremos que seja utilizado, né? A partir daí você tem no nosso exemplo um echo atribuindo valores. Qual é a ideia disso? É que o script mostre na tela esse atribuindo valores para dar a impressão de um programa, né, interativo. E aí tem uma primeira atribuição de variáveis. Então a variável 1 recebe o valor 10. E a variável 2 recebe o valor olá mundo, no string. Certo? E aí tem um outro echo exibindo o texto simples, que vai aparecer no terminal. E um outro echo mostrando variável 1. A ideia é que vocês realizem isso no terminal, para a gente ver a diferença do que acontece quando a gente utiliza a variável de diversas formas. Aqui, observem que ela nem está marcadinha diferente. Por quê? Porque a gente está mostrando o termo utilizado para a variável, só que sem o cifrão antes. O que é que isso quer dizer? Que na tela será exibindo o texto simples para a primeira linha e para a segunda vai ser exibido o texto variável 1, certo? Porque é basicamente um string que está sendo enviada para o echo. Por outro lado, esse segundo bloco já mostra um formato diferente. Se nós utilizarmos o echo com o cifrão antes da variável, a gente está dizendo que quer mostrar o conteúdo daquela variável. Logo, nesse terceiro bloco, aparecerá no shell exibindo o conteúdo das variáveis. Depois vai aparecer o conteúdo da variável 1, que é 10. E depois o conteúdo da variável 2, que é olá mundo. Certo? Opa, passei um pouco aqui. Então, nesse quarto bloco, a gente já tem um outro uso interessante, que é a atribuição de variáveis. Então, aqui a variável 2 ela vai receber o valor da variável 1. Então, qual é o resultado disso? A variável 2 vai receber o 10. O conteúdo da variável 1 não era 10? Nesse ponto da execução do script, né? Logo, quando nós chegarmos nesse bloco final e utilizarmos o echo com o cifrão variável 2, ou seja, eu quero ver o conteúdo da variável 2, o que vai aparecer em tela é 10, né? Que era o conteúdo da variável 1, que foi atribuído para a variável 2 também, foi copiado, digamos assim. Então, a partir daí a gente percebe que o shell ele não tipifica as variáveis, né? São basicamente strings. Vocês perceberam que nós não precisamos aí definir a variável no sentido de definir o tipo, declarar, né? É possível fazer uma comparações e operações aritméticas simples no próprio shell. Então, tranquilamente a gente consegue verificar se uma variável é maior do que outra, se ela é igual, se é diferente, né? No caso, para as operações aritméticas, a variável ela precisa conter números, né? Apenas números. A saída de um comando ela pode ser armazenada em uma variável, e isso é um mecanismo muito útil, certo? Então, enquanto você escreve o script, você pode redirecionar o resultado de um programa, por exemplo, de um comando, para uma variável para poder manipular esse resultado de alguma forma, tratar melhor, né? Enfim. Por exemplo, a gente pode fazer aqui uma variável, data atual, receber o valor de date, do programa date. Então, o que é que essa operação, que é bastante útil também, ela vai fazer?
o comando date vai ser executado, o resultado do comando date vai ser atribuído à data atual. Logo, se a gente utilizar o echo para mostrar o conteúdo da variável data atual, que foi criado a partir da saída do date, vai vir aqui o conteúdo, o resultado do date naquele momento, né? Já que o date ele traz a data e hora em um instante, certo? Então, em resumo, nós podemos atribuir a saída de um comando a uma variável. Para isso, basta utilizar o comando de igual para atribuir. O cifrão, que a gente está dizendo que quer pegar a saída do comando, da mesma forma que a gente faz com o conteúdo da variável, e o comando que a gente quer usar. Por exemplo, diretórios atuais, poderia receber cifrão ls. Né? E aí, como a gente viu anteriormente, para um script criado ele poder ser executado, ele precisa receber permissão de execução. Então, chmod mais x, permissão de execução para o script, e o script rodando. Aí, ó, o resultado daquele script que eu expliquei para vocês, em que ele mostra a variável, realiza... Primeiro ele mostra a variável sem o cifrão, ou seja, o resultado vai ser só uma string variável, né? Depois ele utiliza o cifrão, vai passar a ver o conteúdo da variável. E por fim, a variável 1 recebe a variável 2 recebe o conteúdo da variável 1, né? E aí, quando a gente imprime a nova variável, o valor mudou. Então a gente consegue transferir o conteúdo de uma variável para outra, né? E aí, quando a gente fala de escopo de variáveis, é uma coisa que a gente comentou no vídeo anterior, né? Na aula anterior. Uma variável ela só é visível no espaço, o escopo, digamos assim, é o espaço em que aquela variável ela é visível. Então, quando você executa um script e uma variável é criada, recebe um valor, quando esse script terminar a execução, essa variável não tem mais valor algum, ela já não existe mais, a princípio, certo? Então, ao criar uma variável dentro de um shell qualquer, por exemplo, uma variável dentro desse próprio shell aqui, mesmo que não seja um script, nova variável recebe 10, é 10. Dentro desse shell, essa variável ela está definida, tem um valor atribuído. Se eu entrar em outro, não tem valor nenhum. Por quê? Porque o escopo de uma variável ela é local. Ela é local para aquele shell, para aquela execução. Da mesma forma, se a gente definir uma variável e colocar valores dentro de um script, quando o script terminar a execução, aquela variável já não existe mais. Então, certamente a variável ainda tem valor, né? Ainda está definida. Por quê? Porque essa execução do shell, ela ainda está em operação, ela não deixou de estar em operação, certo? Então, em resumo, uma variável no shell script ela tem escopo local, ela vale dentro daquele shell enquanto ele está rodando, né? Mas existem também as variáveis de ambiente, que elas podem ser visíveis para todos os processos filhos. Então, a gente pode utilizar o comando export, por exemplo, para que uma variável de ambiente ela fique disponível para os seus processos filhos, né? E aí vamos falar um pouquinho de operações com variáveis. Então, no shell, você pode realizar operações aritméticas desde que as variáveis sejam numéricas, né? Nesse nosso exemplo, echo, o valor de soma. Não tem nada, a variável soma não teve nenhuma atribuição ainda. Se você fizer soma, receber 10 mais 10, sem aspas, soma vai receber o resultado dessa operação, que é 20. Logo, echo, conteúdo de soma, é 20, certo? E aí, aqui tem uma tabelinha para vocês de quais são as possíveis operações que a gente pode fazer, né? Nós podemos fazer a operação de soma, de subtração, de multiplicação com asterisco, de resto da divisão e de divisão inteira, né? Sempre da mesma forma, a variável recebe cifrão. Para o caso de operações aritméticas a gente usa parêntese, parêntese e a operação dentro, né? E aí, pessoal, aqui nesse exemplo que é para ser mais
didático, parece que não tem muito uso, né? Parece que faz mais sentido a gente fazer a operação antes e atribuir a variável. Mas e se eu quiser fazer esse tipo de tratamento com, por exemplo, o resultado de uma variável aqui dentro? Então, somar o resultado de uma variável com o resultado de outra variável, o resultado de um comando com o resultado de outro comando. Aí começa a fazer sentido, né? Poder fazer essas operações. Da mesma forma, nós temos também operações de comparação. Essas são também bastante úteis em criação de scripts, né? Então a gente pode comparar com o símbolo igual a igual, para saber se é igual. A gente pode utilizar o símbolo de exclamação igual para ver se é diferente. O maior que, o menor que, o maior ou igual, menor ou igual. Mesma forma, parênteses, parênteses, o conteúdo de A é igual ao conteúdo de B? Pode ser zero o resultado, né? Pode ser que não seja igual. O conteúdo de A é diferente do conteúdo de B? Opa, é sim. Nesse nosso exemplo, A é 10 e B é 20, né? Então, A igual a B? Não. A é diferente de B? É. A é maior do que B? Não. A é menor do que B? Sim. E aí, pessoal, como o resultado é um operador lógico, né? É 0 ou 1, verdadeiro ou falso, inclusive a gente consegue fazer isso aqui em um if, que a gente vai ver mais pra frente, né? Mas a gente pode ter um se A igual a B, faça isso, né? Se A é diferente de B, faça isso. Se A é maior do que B, faça aquilo. Então as operações de comparação elas funcionam dessa forma. Com relação aos operadores lógicos, nós podemos utilizar o e, o AND lógico, que vocês conhecem, o ou, o OR lógico, e o não, a negação, o not, certo? Então é e comercial para i, pipe para ou e exclamação para não, certo? Então assim, essa condição e essa, a gente está fazendo um teste se elas são, se uma é verdade e outra também é verdade, não é? Nesse segundo caso, a gente está fazendo verificando a condição se uma é verdade ou a outra é verdade. Qualquer uma das duas que for verdade, está ok. E nesse terceiro caso, a gente está fazendo uma negação. Então, se a condição não for verdadeira, é que isso gera verdade. Certo? Então, esses operadores lógicos também podem ser muito utilizados e aumentam o leque de vocês do que é possível fazer em Shell Script. Né? Vocês conseguem, por exemplo, executar comandos somente se os dois comandos derem ok. Né? Então, assim, eu vou usar um comando aqui para compactar pasta e um outro comando para mudar o nome dessa pasta compactada. Se os dois resultarem em ok, aí eu faço outra operação. Por aí vai. Pronto, aqui está faltando concluir, eu vou colocar a atividade por escrito para vocês. Uma breve atividade para vocês fazerem alguns testes, certo? Para compreender e aplicar melhor esse assunto.